Se há uma frase que define a globalização das últimas décadas, essa frase é Made in China. A China tem sido a maior fábrica do mundo por muito tempo. Brinquedos, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, não importa onde você olhe, praticamente tudo que você pode comprar passou diretamente ou indiretamente pela China. Mas e se eu dissesse a vocês que o Made in China poderia chegar ao fim? E se eu dissesse que nos últimos anos a China está perdendo cada vez mais empresas e restringindo seu comércio internacional? Pois é, meus amigos, parece que a China não está na sua melhor fase. Desaceleração do crescimento, turbulência imobiliária e menos estímulos do governo criaram uma tempestade perfeita na segunda maior economia do mundo. A pergunta é, por que isso está acontecendo? Por que as empresas estão abandonando a China? E como isso afeta o mundo? Bom, fique até o final desse vídeo e descubra todos os bastidores por trás dessa história. Para entender por que muitas empresas estão fugindo da China, ou pelo menos buscando alternativas a esse mercado, a primeira coisa que precisamos entender é por que decidiram se estabelecer lá em primeiro lugar. Como muitos de vocês já sabem, até não muito tempo atrás, a China era um país muito pouco acolhedor para empresas. Durante grande parte do século XX, era um país dominado por uma rígida ditadura comunista, comparável a países como Cuba ou Coreia do Norte. Uma ditadura totalitária que controlava tudo e era liderada pelo líder supremo, Mao Tse-tung. Em resumo, qualquer empresário da época teria escolhido qualquer outro país do mundo antes da China para desenvolver o seu negócio. No entanto, a partir dos anos 80, as coisas começaram a mudar. E a grande pergunta é: por quê? Como o regime comunista chinês de repente se tornou atraente para empresários de países como os Estados Unidos? Bom, a resposta é simples. O líder supremo Mao morreu e, após sua morte, um novo ditador assumiu o controle e mudou completamente as coisas. O seu nome? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era um político que também fazia parte do Partido Comunista Chinês, mas que, no entanto, tinha uma visão econômica muito diferente e mais crítica do que o antigo ditador. Foi por isso que, em 1979, ele lançou um grande plano para impulsionar a economia chinesa, basicamente abrindo o país para o mercado internacional e atraindo o maior número possível de empresas estrangeiras. Para atrair empresas estrangeiras, a China tomou duas medidas principais. Primeiro, em 1979, uma lei permitiu que empresas estrangeiras se estabelecessem no país, inicialmente exigindo parceria com o governo chinês, o que foi relaxado em 1986. Em segundo lugar, foram criadas zonas econômicas especiais com benefícios fiscais, menos regulamentações e infraestruturas avançadas para facilitar as operações das empresas estrangeiras. E essas medidas funcionaram. No entanto, o governo chinês não estava totalmente satisfeito com os resultados. Embora a chegada de empresas estrangeiras tivesse aumentado, não era o suficiente. Então, o governo queria atrair ainda mais. E o que eles fizeram para atrair mais empresas? Lançaram um novo plano de atração, ainda mais importante e abrangente do que o anterior. Este novo plano consistia basicamente em expandir amplamente o primeiro, pelo menos em termos fiscais. Na verdade, eles deram vantagens às empresas estrangeiras em relação às empresas locais. Por exemplo, se uma empresa fosse de origem chinesa, teria que pagar imposto de cerca de 25% sobre seus lucros. Mas as empresas estrangeiras que instalassem filiais, fábricas e centros de produções no país pagariam menos, apenas entre 10% e 15%. E isso não é tudo. Além disso, as empresas estrangeiras poderiam deduzir 100% dos salários de seus funcionários dos impostos. E se investissem seus lucros, poderiam economizar entre 40% e 100% dos impostos que teriam que pagar. E foi aí que o bom aconteceu, no final de 2001, quando a China se tornou membro da Organização Mundial do Comércio, OMC. Ela impulsionou a economia a novas alturas. A nação, que já era uma potência, saltou da sexta maior economia mundial para a segunda, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E o que aconteceu em seguida foi uma verdadeira revolução industrial. Empresas de todo o mundo viram a China como um paraíso para a fabricação.
A mão de obra chinesa era barata e abundante, e o governo chinês oferecia incentivos fiscais generosos para empresas que construíssem fábricas em seu território. A partir desse momento, a China se tornou a fábrica do mundo. Tudo, desde tênis, passando por computadores, brinquedos e celulares, passou a ser made in China. A demanda por produtos chineses cresceu e a economia chinesa floresceu. Para se ter uma base, em 2001, a extrema pobreza na China afetava 32% de sua população. Em apenas 15 anos, esse número caiu para surpreendentes 0,5%. Parecia um negócio perfeito para as empresas do mundo, que aproveitavam a mão de obra barata e os subsídios fiscais. Claro, também havia contrapartidas. As empresas estrangeiras, além de investir no país, muitas vezes tinham que se associar com parceiros locais, que cresceriam com elas e, acima de tudo, aprenderiam com elas. Nesse sentido, outro problema que acaba minando as relações da China com as empresas estrangeiras apareceu: as cópias e falsificação de produtos e tecnologia. Durante anos, muitas empresas reclamaram que seus produtos eram copiados rapidamente por concorrentes chineses. Isso afeta diretamente a inovação e a concorrência global. Um exemplo disso é a Apple. Ao longo dos anos, a empresa fabricou a maioria dos iPhones da China. No entanto, a tecnologia desenvolvida pela Apple frequentemente acabava nas mãos de fabricantes chineses concorrentes. Produtos semelhantes aos da Apple, como notebooks e relógios inteligentes, começaram a aparecer no mercado, muitas vezes fabricados e vendidos por empresas chinesas. Outro fator que pesou muito foi que a China começou a abordar uma nova postura. Inicialmente, a mudança de políticas do governo chinês a partir de 2008 reduziu os incentivos fiscais para empresas estrangeiras e protegeu mais indústrias locais. Além disso, os crescentes custos de mão de obra na China levaram muitas empresas a buscar países com mão de obra mais barata. A lista de empresas que deixaram a China é extensa e inclui gigantes como a Google, a Toshiba, a Samsung, entre outras. Milhares de funcionários chineses perderam seus empregos da noite para o dia e as fábricas ficaram vazias. O cenário de desemprego cresceu, afetando até mesmo jovens recém-formados, que agora enfrentam uma concorrência ainda mais feroz por oportunidades de trabalho. Em 2013, com a chegada de Xi Jinping ao poder, a China passou a priorizar o controle político e a independência em setores estratégicos. Em vez do crescimento econômico, essa mudança ideológica marcou uma diferença notável em relação à China, que buscava abertura para o mundo e o crescimento por meio da atração de capital. Isso por si só poderia ser motivo suficiente para explicar a desaceleração do investimento estrangeiro na China. Só que, além disso, nos últimos anos, houve dois fatores adicionais que afastaram muitas empresas. O primeiro é nada mais e nada menos que o fator político. Seu maior rival, os Estados Unidos, iniciou uma guerra comercial liderada por Donald Trump, que acelerou o processo de desconexão da China com o resto do Ocidente, aliada às restrições impostas pelo governo de Joe Biden à exportação de semicondutores. O segundo fator foi que o governo chinês endureceu suas regulamentações internas e manteve uma comunicação não muito amigável com o mundo ocidental, especialmente em relação ao surto de Covid-19. Essas tensões políticas e incertezas começaram a afetar as empresas que operavam na China. O que antes era um paraíso para fabricantes, agora se tornou um mar de instabilidade. As empresas começaram a repensar sua presença na China e muitas delas optaram por sair. A pandemia de Covid-19 exacerbou ainda mais esse cenário. O governo chinês implementou uma política de tolerância zero em relação ao vírus, o que significava bloqueio e restrições em várias regiões. Isso teve um impacto massivo nas operações das empresas, que dependiam de uma cadeia global de suprimentos interconectada. Qualquer interrupção em qualquer parte da cadeia afetaria o produto final. Um exemplo disso é a Apple, uma das empresas mais valiosas do mundo. A Apple não apenas transferiu parte da produção de iPhones para a Índia, mas também começou a fabricar alguns de seus computadores MacBooks no Vietnã.
com assistência de sua principal fornecedora, a Foxconn. A motivação por trás dessas medidas é reduzir a dependência da China e evitar futuras interrupções na cadeia de suprimentos, como as corridas durante a pandemia de Covid-19. Semelhante ocorreu na empresa Winstrol, que era a terceira maior fornecedora de componentes eletrônicos para a Apple. Fechou suas portas na China em abril de 2023, pegando todos de surpresa. Além disso, os protestos dos trabalhadores em uma cidade chinesa conhecida como iPhone City, que reivindicaram melhores condições salariais e o fim de políticas rigorosas relacionadas à Covid-19, também contribuíram para essa mudança. Vale ressaltar que a Apple não está sozinha nessa reorientação. Outras empresas globais, como a empresa logística DHL, também estão expandindo suas cadeias de abastecimento para fora da China. E se você acha que a rivalidade econômica na China se limitam aos Estados Unidos, está totalmente enganado. Xi Jinping se envolveu em disputas com praticamente todos os países ao seu redor, desde a Índia até a Malásia, exceto a Rússia, obviamente. E por quê? Em grande parte porque esses países veem a China cada vez mais como uma ameaça à sua integridade. Na verdade, esses países, e não os países ocidentais, são que estão mais preocupados com a ambição hemogênica da China. Portanto, todos esses efeitos, como impostos mais altos, mão de obra mais cara e conflitos internacionais, são os motivos pelos quais tantas empresas começaram a sair da China. Agora, como isso nos afetará? Existe o perigo que o comércio internacional desmorone nos próximos anos? Será que essa guerra será um grande problema para as nossas economias? Nas últimas décadas, a globalização e, portanto, o crescimento econômico têm sido sinônimos de Made in China. Mas, claro, se a China começar a se isolar economicamente, é possível que esse crescimento Made in China também desapareça. No entanto, isso não significa necessariamente que o crescimento econômico global desaparecerá, mas provavelmente continuará sem a China ou com uma participação bem menor da China. Países como a Malásia, Vietnã e até mesmo o México vêm recebendo empresas que costumavam operar na China há anos. Além disso, alguns desses países já estão se especializando em tecnologias avançadas de vital importância, como semicondutores. Outros países na Ásia, como a Índia, Indonésia e Tailândia, começaram a atrair empresas estrangeiras, oferecendo benefícios fiscais e uma mão de obra em crescimento. É claro, não podemos deixar os Estados Unidos fora dessa competição, que para atrair empresas de volta para casa, aumentar os incentivos para empresas que fabricam seu produto em solo americano. Além disso, regras foram alteradas para exigir que produtos comprados por órgãos do governo federal tivessem uma porcentagem cada vez maior de componentes fabricados nos Estados Unidos. O futuro reserva incerteza, mas uma coisa é clara: a China e o mundo estão passando por uma transformação econômica que terá um impacto duradouro nas relações globais e na economia mundial. A história da China como fábrica do mundo está longe de terminar. Está entrando em um novo capítulo, cheio de transformações, oportunidades e desafios. E vocês já conheciam essa história da Made in China? Deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.